Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras. Esdras capítulo 3, versículos de 8 a 13. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Capítulo 4, versículos de 1 a 5. Quando os adversários de Judá e Benjamim, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Versículo 24 do capítulo 4. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esse tempo que tu nos concedes aqui. Obrigado pelo privilégio de poder deixar os nossos afazeres, as nossas casas, a nossa rotina e virmos para esse lugar tão especial, preparado por ti, para nos assentarmos aos teus pés como Maria e ouvirmos as tuas palavras de vida eterna. Senhor, nós te somos tão gratos. Obrigado, nos sentimos como filhinhos cuidados pelo seu amado Pai. Senhor, nós agora queremos mais uma vez ouvir a tua voz e pedimos a tua graça, tua misericórdia,
para que Tu sopres sobre a Tua palavra e ela se torne viva e venha fazer a Tua obra nos nossos corações. Não só a obra individual nas nossas vidas, mas vem transformar as nossas famílias, vem transformar a Tua igreja, edificando a Tua igreja, Senhor, através de nós como pedras vivas transformadas por Ti. Senhor, nos encomendamos nessa manhã as Tuas mãos, confiando na unção do Teu Espírito Santo sobre quem fala, sobre quem ouve. Que a Tua palavra não volte para Ti vazia, mas ela volte glorificando o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós temos compartilhado nessa primeira sessão da manhã, irmãos, sobre a restauração do testemunho de Deus, ilustrada pelos livros de Esdras e Neemias. Nós temos como tema de conferência a restauração da palavra como elemento central para que esse testemunho seja revigorado nestes dias em que nós vivemos. E o nosso desejo aqui, irmãos, não é apenas conhecer algo das Escrituras, não é ampliar o nosso conhecimento da Bíblia. Isso é bom, mas se isso não se torna algo muito vivo, prático para nós, se isso não nos move no nosso dia a dia, na nossa vida, isso tem pouco valor. E nós sabemos que o desejo do Senhor é, desde que criou o homem, é de estar em comunhão com Ele. É de ter um lugar de habitação junto do homem, dos homens. É viver em família com aqueles homens, mulheres que Ele criou. Deus deseja isso. E a igreja de Deus, ela está ligada a esse desejo que Deus tem. E quando nós estudamos sobre restauração, nós estamos olhando para esse desejo que está no coração de Deus e tentando entender como Deus trará à plena realidade o seu desejo de estar entre os homens. Nós sabemos que cada um desses personagens, desses dois livros, Esdras e Neemias, eles apontam para alguns aspectos dessa restauração. Esses dois livros, meus irmãos, eles são uma unidade, né? Embora um tenha sido escrito por Esdras, o outro por Neemias, eles foram contemporâneos, eles viveram ao mesmo tempo, eles estiveram muito tempo juntos em Jerusalém. Se nós estudarmos a vida de Esdras, nós vamos ver que só o começo da vida de Esdras está registrado no livro de Esdras. Se nós quisermos conhecer mais adiante o que Esdras fez, qual era o seu coração, nós vamos ter que ler o livro de Neemias. Até parece que Esdras registrou sua história até um certo ponto, e quando Neemias chegou, Esdras se despreocupou em escrever qualquer coisa e deixou mesmo até que a sua própria história fosse escrita por Neemias. Esses livros são uma unidade, portanto, né? Nós vimos que existem três personagens nesses livros: Zorobabel, que nós vimos ontem, Esdras, que veremos hoje, e Neemias. Cada um desses personagens tem um foco, né? Zorobabel, o foco principal é o altar. Nós sabemos que Zorobabel chegou depois a concluir, nós vamos ver isso hoje, a casa de Deus, o templo. Mas o foco, a primeira coisa que Zorobabel se ocupou ao chegar à terra foi o altar. E nós vimos ontem por que o altar é tão importante. O altar fala de sacrifício.
E sacrifício é o primeiro item em relação ao testemunho de Deus. Onde há o testemunho de Deus, precisa haver sacrifício. Nós falamos do povo de Israel no exílio. Eles estavam na Babilônia. E na Babilônia eles tinham a sinagoga, para que eles não esquecessem do seu Deus, para que eles não esquecessem do propósito de Deus, do chamamento de Deus. Mas a sinagoga não poderia ser um fim. Por quê? Porque embora houvessem muitas coisas boas na sinagoga, comunhão, adoração, louvor, palavra de Deus, encorajamento, apesar de tudo isso, na sinagoga não haviam sacrifícios. Não se podia oferecer sacrifícios. E o sacrifício de sangue, ele trata do nosso relacionamento com Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem o sacrifício, o nosso relacionamento com Deus está prejudicado, está impedido. E por causa disso, a sinagoga nunca pode ser um fim. E por causa disso, aquele remanescente, logo que chegou, edificou o altar. E ali foram oferecidos sacrifícios. Todos aqueles sacrifícios previstos na lei, que deveriam marcar a vida do povo de Israel, passaram a ser oferecidos. E nós sabemos que esses sacrifícios apontam para a obra consumada do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos ontem que estes sacrifícios, eles têm relação com o nosso pecado, com o perdão dos nossos pecados, com a reconciliação que devemos ter com Deus. E tudo isso foi provido pelo nosso Senhor Jesus. Não podemos viver apartados do sacrifício. Não podemos viver sem a memória constante, contínua daquela cruz, aonde o nosso Senhor, uma vez para sempre, pagou o preço de todos os nossos pecados. Onde aquele sangue foi derramado, e por meio deste sangue nós podemos cada dia, cada manhã, cada momento, nos achegarmos ao nosso Senhor, nos aproximarmos dele, sermos perdoados de todos os nossos pecados, sermos purificados, para que possamos viver em comunhão com ele. Que precioso esse sangue. Vimos também que essas ofertas todas que eram oferecidas no altar eram relacionadas em parte com o nosso pecado. Nós vemos lá em Números 28, 29, que havia os bodes que eram oferecidos como oferta pelo pecado. Em várias situações, em várias daquelas festividades, sempre havia lá os bodes. Mas a grande maioria daqueles sacrifícios oferecidos continuamente eram holocaustos. Eram sacrifícios que não têm nada a ver com o pecado. Eram ofertas de aroma suave, que tipificam outra coisa que é oferecida no altar. Não somente Cristo, aquele que nos justifica pela remissão dos pecados, mas também e principalmente Cristo, aquele que satisfaz plenamente o Pai. Aquele cuja vida é tão perfeita, tão obediente, tão bela, que quando oferecido no altar, aquela vida consumida, ela se torna um aroma suave, que agrada ao coração de Deus. Por isso nós não podemos viver sem o sacrifício. Meus irmãos, quando nós nos reunimos em torno do pão, em torno do cálice, lembrando da morte e da ressurreição do Senhor, nós precisamos sim adorar o Senhor, porque nós somos perdoados, aceitos diante dele. Mas também não podemos esquecer quão glorioso é
que por causa do sacrifício do Senhor, nós podemos agradar ao Pai. Porque Ele agradou ao Pai. Porque Ele satisfez o Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por causa disso, nós podemos nele agradar o Pai. Isso é maravilhoso. Nós podemos ser o bom perfume de Cristo. Esse é o altar. E a igreja de Deus precisa retornar ao altar. Há uma vida em torno do altar de sacrifício. Aquele sacrifício que foi consumado pelo nosso Senhor. Mas não basta isso. Nós sabemos que o altar é fundamental. Não é possível começar em outro lugar que não seja o altar. É preciso que ele seja edificado antes e que, como nós vimos aqui, que ele sendo edificado, os sacrifícios comecem a ser oferecidos nas suas devidas épocas. No entanto, é preciso ir adiante. Há algo mais. Essa é uma conferência de treinamento. E vocês todos, né? Estava lá na ficha de inscrição, né? Lá na internet, que tem que ler 5 vezes aquelas leituras ali que foram recomendadas, né? Uma das coisas mais importantes, meus irmãos, para estudarmos a palavra é descobrirmos fatos. O que são fatos? Fatos são coisas que nos chamam a atenção. A gente está lendo, daqui a pouco a gente percebe, poxa, né? Então, nós já falamos aqui de um fato interessante de Esdras e Neemias, que são as listagens, né? Tem essas listagens aí, tem 9 listas de pessoas. E quando a gente lê descuidadamente, a gente simplesmente fica assim, né? Ali o capítulo 1, ali é um capítulo histórico, né? Fala da volta do remanescente. Aí tem aquele capítulo 2, enorme, né? Uma lista de gente. Que, né? Coisa chata isso. Aí vai ler de novo, daqui a pouco aparece outra lista. Aí tem outra lista. São fatos. A gente pode não entender, né? E não é necessário se apressar e tentar, não, o que significa isso? Por que essa lista está aqui? Vamos com calma, né? Mas são fatos. Por que tem essas listas de gente aqui, né? O Senhor está registrando nomes, pessoas, famílias. O Senhor está registrando. Aos olhos dele, isso é importante. Basta sabermos isso. Tem outro fato que é exclusivo do livro de Esdras. Se vocês olharem esse livro, vocês vão ver que casa de Deus, casa do Senhor, aparece muitas vezes. Muitas vezes. E é interessante que muitas vezes isso aparece até na correspondência real da Pérsia. Quem primeiro fala em casa do Senhor em Esdras é Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, capítulo 1, versículo 2. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus. Casa em Jerusalém, casa do Senhor, casa de Deus. O rei Ciro, no seu decreto. A gente pode pensar várias coisas. Isso foi Daniel. Daniel lá na corte, né, na Babilônia. Quando Ciro tomou posse da Babilônia, o Daniel chegou lá e trouxe o profeta Isaías, que cita 3 vezes o nome de Ciro. 250 anos antes de Ciro aparecer. Palavra do Senhor
é muito precisa, meus irmãos. 250 anos antes de Ciro, Daniel profetizou Ciro. Isaías. Ele é o meu pastor. Ciro, o meu ungido. Não sabemos, talvez Daniel tenha mostrado para Ciro. E Ciro tenha ficado, né? Sabemos que Ciro não se converteu. Né? Ele continuou adorando seus ídolos, seus deuses. Mas ele escreveu esse decreto. A casa do Senhor, a casa de Deus. Todo o livro de Esdras está cheio dessas menções. 52 vezes. Casa de Deus, casa do Senhor. O recorde é o capítulo 6, 12 vezes. O capítulo 5, 11. Se quiserem descobrir os outros capítulos, né? Os decretos do rei falam muito. Decreto de Dario e o decreto de Ciro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, acima dos interesses de Esdras, das políticas dos grandes reis da Pérsia, isso fala do desejo de Deus por uma casa. Não basta somente o altar de sacrifício. Ele é fundamental, mas nós não podemos parar no altar de sacrifício. Deus deseja um lugar para a sua habitação. E esse lugar é a sua casa. Deus quer que a sua casa seja construída, porque Ele quer nos convidar para dentro da sua casa. Vocês sabem que eu sou arquiteto. E é interessante que lá no Jardim do Éden não tem casa. No Jardim do Éden, a profissão de arquiteto não existiria. Por quê? Porque o Éden é um lugar perfeito. Não precisa casa. Vocês nunca ouviram falar da casa de Adão, né? Quando a Eva veio para o Adão não precisou providenciar, né? Uma casa. Não. O Éden é um lugar perfeito. Não precisa casa. Não tem nada lá que tempestade, chuvarada. O Éden é um lugar perfeito. Mas quando o homem caiu e esse universo caiu debaixo do pecado, a casa se tornou necessária. A casa é um lugar de refúgio. Todos nós, né? Se a gente estuda, se a gente trabalha, a gente passa o dia fora, mas a gente tem vontade de voltar para casa, né? A casa é o nosso abrigo. A casa é o lugar de refúgio, onde estão os nossos queridos, as nossas coisas, onde está aquela poltroninha que eu gosto de me sentar, aquela mesa onde eu faço as minhas refeições, a cama onde eu descanso, onde eu encontro o meu refúgio. A gente sai de casa, né? Mas a gente fica com vontade de voltar. Na nossa casa nós temos os nossos móveis, que são necessários para a nossa vida prática, né? Mas nós também temos lá aquelas coisas de ornamentação, de decoração, de estilo, que dizem respeito a nós mesmos. A nossa casa, ela expressa um pouco do que nós somos. Tem gente que é mais simples, né? A casa mais, né? Tem pessoas que são um pouco mais sofisticadas. Então a gente chega numa casa assim, a gente meio que percebe, né? O estilo de vida da pessoa. Deus tem uma casa. Deus quer que uma casa seja construída. Como é a casa de Deus? Deus tem o seu mobiliário na sua casa. E Ele ordenou a Moisés que aqueles móveis fossem colocados lá.
A casa de Deus, tanto o tabernáculo como o templo, ela tem o altar que está do lado de fora, né? E nós já vimos ali, tudo começa. A obra consumada do Senhor Jesus. Mas existe uma parte que é um lugar fechado, abrigado. O tabernáculo ou o templo. Lá dentro tem 2 lugares. A casa de Deus tem 2 compartimentos. O santo lugar e o santo dos santos. No santo lugar, quando a gente entra, tem o candelabro, com aquelas lâmpadas acesas. Do outro lado, né, o lado direito, tem a mesa de ouro com os pães da proposição. E na frente tem a cortina que separa aqueles 2 compartimentos, o santo lugar do santo dos santos, aquela cortina. E na frente dela tem o altar de incenso, também de ouro. Quando se passa aquela cortina, se chega ao santo dos santos. Lá nós encontramos a arca da aliança. E sobre essa arca, o propiciatório, a tampa da arca. Dentro da arca, o maná, a vara de Arão e a lei de Deus. Tem outros detalhes de materiais, de cores, de revestimentos. Não vamos entrar nisso tudo, mas essa é a casa de Deus. Deus constrói a sua casa e Ele planeja os seus móveis e dispõe ali dentro. E Ele mostra o seu estilo, se nós podemos dizer assim. No Santo dos Santos, nós vemos aquele candelabro com as suas lâmpadas, todo de ouro batido. Cristo, a luz do mundo. A mesa dos pães, do lado nos fala de Cristo, o pão da vida, o nosso alimento. Na nossa frente, o altar de incenso, Cristo, aroma suave, o bom perfume que satisfaz o coração de Deus. Meus irmãos, nós entramos pelo véu e encontramos a arca. A arca é feita de madeira de acácia, uma madeira muito firme, dura. A madeira fala da natureza humana, mas ela é revestida de ouro, a natureza de Deus. A arca nos fala de Cristo encarnado, o Deus que se fez carne por amor de nós. Dentro da arca, o maná, o nosso alimento, que jamais nos falta. A vara de Arão que floresceu, Cristo, ressurreição e vida. E a palavra de Deus, a lei de Deus, Cristo, aquele que cumpre toda a lei. Em cima a tampa, o propiciatório, o lugar de misericórdia. Este Cristo que veio em carne se tornou para nós a nossa misericórdia, a nossa justiça, a nossa comunhão com o Pai. Vocês percebem, irmãos, a casa de Deus? A casa de Deus é o lugar, é uma galeria de objetos que são figuras para que nós possamos aprender a Cristo, para que nós possamos apreciar a Cristo, o Filho de Deus. Esse é o mobiliário, esses são os objetos, todos eles têm um propósito, que Cristo seja conhecido. A casa de Deus não é uma casa vazia. A casa de Deus é o lugar onde os sacerdotes estão diariamente ocupados.
Eles colocam azeite no candelabro. Eles mantêm as luzes acesas. Eles trocam os pães da proposição constantemente. Eles oferecem incenso sobre o altar de incenso. E uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, eles entram no Santo dos Santos com sangue e com incenso para oferecer a Deus. Os sacerdotes estão ali, ao redor daquelas figuras que nos falam dos muitos aspectos, dos infinitos aspectos de Cristo. E essa casa é um tipo da igreja. Meus irmãos, a igreja deve ter o altar do sacrifício, mas a igreja também deve ter a casa. É na casa que Cristo vai ser conhecido, que Cristo vai ser experimentado, que Cristo vai crescer em nós. E nós, como sacerdotes, devemos viver dentro da casa de Deus, conhecendo a Cristo, servindo a Cristo, andando no meio daqueles que estão andando com Cristo. Por isso é que nós não podemos parar no altar. A casa precisa ser edificada. Esse é um grande privilégio, e nós vemos aqui em Esdras que eles, com alegria, começam a construção dessa casa. Júbilo, cânticos. Eles vão edificar a casa do Senhor. Os velhos estavam ali, os que haviam voltado do exílio e que conheciam o templo anterior, o templo de Salomão. Eles choravam, porque os fundamentos estavam sendo lançados. Aquilo era uma obra muito grande. Certamente aquela obra não alcançaria a glória que alcançou nos dias de Salomão. E eles choravam pela lembrança do passado glorioso. Mas graças a Deus havia muitos jovens ali também. Aqueles jovens não tinham visto a casa anterior, mas eles queriam a casa de Deus. E eles jubilavam de alegria. Então havia aquela mistura de choro e de alegria. O povo de Deus iniciou a construção da casa de Deus em Jerusalém. Deus haveria de ter novamente a sua casa entre os homens. Que maravilha, irmãos. Meus irmãos, que o Senhor possa mover os nossos corações. Hoje nós vivemos essa mesma situação. Aqui são figuras, mas como a igreja hoje precisa voltar para Jerusalém, para edificar essa casa, para que seja edificado um lugar onde somente Cristo é glorificado, manifestado, conhecido. Não somente Cristo nos objetos, nas atividades, nos cânticos, nas pregações. Cristo nas pessoas. Cristo nos sacerdotes. Por isso Esdras tem esse foco no sacerdócio. Ele mesmo é um sacerdote. E o seu foco é o sacerdócio como meio de embelezar a igreja de Deus. Que o Senhor possa nos levar para Jerusalém nesse sentido, irmãos. Isso é algo muito glorioso. No entanto, logo em seguida, no capítulo 4, nós vemos que algo acontece. Surge a palavra adversários. Aparecem os adversários.
Antes de nós entrarmos nesse capítulo, eu só gostaria de ajudar irmãos que porventura não saibam isso, talvez a maioria deve saber. Mas esse capítulo aqui, se vocês pegarem do versículo 6 até o versículo 23, o versículo 6 até o 23 foi uma parte que Esdras inseriu relacionada a eventos futuros. Certo? Esdras aqui quer mostrar que todo o tempo em que esse remanescente esteve ali, até o dia em que ele mesmo veio, todo esse tempo houve oposição à casa de Deus. Então ele vai contar coisas que não são só desse momento histórico que está aqui, o tempo de Zorobabel e dos primeiros remanescentes. Então aqui vocês vão ver menção ao rei Assuero e ao rei Artaxerxes. Esses dois reis persas são muito posteriores. Somente nos dias de Esdras e Neemias é que nós vamos ter Artaxerxes. Um pouco antes disso vem Assuero. Assuero é o rei no tempo do livro de Esther. Tá? Então, só para nós não confundirmos, essas coisas que acontecem aqui, que são descritas, elas são eventos posteriores. Então, o que nos importa para entender o que aconteceu com Zorobabel e os seus companheiros é somente 4, de 1 a 5, e o último versículo, 24. Tá? Esses são os eventos da época de Zorobabel. Tá? Então, eu só faço essa ressalva para os irmãos entenderem assim, como é que se desenrola essa história aqui. Tá? A casa teve as suas obras interrompidas. Meus irmãos, se você abandonar as suas conveniências, se você deixar de andar centrado em si mesmo e passar a centrar o seu coração nas coisas do Senhor, se você tomar a decisão de deixar a Babilônia, de deixar a sua prosperidade ou conveniência material, de deixar as sinagogas e caminhar para Jerusalém, sem dúvida que o Senhor vai te abençoar. Esse é um caminho glorioso. Mas por outro lado, é um caminho de oposição. Se você voltar para Jerusalém, meu irmão, minha irmã, você vai descobrir que o adversário de Deus está pronto. Porque ele odeia a casa de Deus. Ele quer destruir a casa de Deus. E ele se lança com fúria. Como diz Lutero naquele hino Castelo Forte, com fúria pertinaz, persegue Satanás. Lutero sentiu isso. Ele sentiu que não era o Papa e a Igreja Católica em primeiro lugar que o perseguiam, mas o próprio inimigo de Deus. Satanás odeia a casa de Deus. Meus irmãos, Satanás não está preocupado com as sinagogas. Não está preocupado com a religião desse mundo. Mas quando ele vê os sacrifícios restaurados, e quando ele vê os fundamentos da casa lançados, ele se levanta. E nós lemos aqui. Primeiro, ele tenta se infiltrar. A primeira estratégia do inimigo é infiltrar-se no meio do povo de Deus. Deixai-nos edificar convosco. Muitas vezes nós notamos isso na nossa própria comunhão. Aqueles que têm um espírito que não é o espírito de Cristo e que querem se tornar parte daquilo que nós estamos edificando. E quando, por alguma razão, estes entram na comunhão, nós sabemos que a corrupção logo vai começar. O inimigo quer primeiramente se infiltrar. Se ele não consegue se infiltrar,
como aconteceu aqui. Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e os chefes de família de Judá repeliram. Não, vocês não vão edificar conosco. Quando isso acontece, e ele não pode infiltrar-se no nosso meio, ele vai atacar por fora. E aí vão surgir intrigas, difamações, manobras, inquietações de toda sorte para desanimar aqueles que querem construir a casa de Deus. Há um adversário. Eles ficaram 15 anos parados. Por 15 anos, a casa de Deus ficou do jeito que estava antes. Claro, eles continuaram oferecendo sacrifícios. Os sacrifícios continuaram sendo oferecidos. Mas eles não foram adiante. E por 15 anos, o programa de Deus ficou em suspenso. A vontade de Deus, o propósito de Deus, não alcançou a sua realização. Por que eles pararam, irmãos? Será que a oposição explica tudo? Sim, sem dúvida que houve oposição. Sem dúvida que houveram intrigas, mentiras. Muitas vezes nós vemos na igreja isso, né? Ciúmes, divisões. O inimigo tenta nos amedrontar. O inimigo tenta nos distrair, nos envolver com outras coisas. O inimigo tenta colocar sentimentos de divisão, de oposição, de uns para com os outros. Mas será que essa oposição foi o real motivo deles pararem? Aqui diz, no capítulo 5 de Esdras, que os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. E aqui, nós temos que sair um pouquinho de Esdras e Neemias e ir até o livro de Ageu. E entender o que aconteceu com aqueles que estavam edificando. Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Acharam Ageu? Ageu lá, quase em Mateus lá. Zacarias, depois Malaquias. No 2º ano de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Nós vamos ler até o 8, mas aqui fazemos uma pequena parada. Vocês percebem o que o profeta aponta aqui? Eles diziam assim: não é tempo ainda de edificarmos. Muito espiritual, né? Se o Senhor quiser, Ele vai dirigir as circunstâncias, Ele vai abrir as portas, e aí nós vamos entender que Ele está dirigindo. Por enquanto não podemos edificar. Mas eles não perderam a energia para edificar. Eles não perderam a sua capacidade empreendedora. Eles não ficaram totalmente desanimados, não. Porque agora, 15 anos depois, Ageu diz:
Não é tempo de edificar a casa do Senhor, mas tá bonita a casa de vocês, né? Apainelada, né? Painéis, forro, decoração. Bonitas casas. O Senhor usa o profeta Ageu para tocar as consciências deles. E Ageu continua, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai. Ele usa muito essa palavra, né? Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai, de novo, o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Meus irmãos, eles não tinham prosperidade material, eles plantavam e não dava o suficiente. Não passavam fome, mas não era o suficiente, não sobrava nada, plantavam a vinha, mas não dava vinho suficiente. Os que recebiam salário, o Zorobabel, o governador de Judá, provavelmente recebia salário do império, mas o salário que recebiam ia embora. Por quê? Lá na Babilônia deveriam ter outros judeus muito prósperos com seus negócios, certamente. E aquele remanescente deveria se perguntar, puxa vida, nós pagamos esse preço, estamos aqui, nessa condição. Meu irmão, minha irmã, se você tomou a decisão de deixar a Babilônia e de ir para Jerusalém, se você tomou essa decisão no seu coração, Deus vai cuidar de você. Ele vai trazer a sua disciplina, não porque Ele quer castigar você, não porque Ele quer te espezinhar, mas porque Ele quer te lembrar para que você veio para Jerusalém. Ele quer trazer isso à lembrança. A disciplina é para aproveitamento. Então o Senhor não permite que as coisas vão para frente. Por quê? Porque o nosso propósito era vir para a terra e construir a casa. E a casa do Senhor permanece em ruínas. E a nossa casa, ela está construída, decorada, bonita. O Senhor quer nos lembrar. Nós voltamos, sim, mas nós esquecemos para que nós voltamos. E por causa disso, o Senhor permite a sua disciplina, para que nós lembremos de volta qual é o nosso propósito em Jerusalém, a casa do Senhor. Que bênção que esses judeus que haviam voltado, eles tinham seu coração maleável diante de Deus. E quando nós voltamos lá para Esdras, nós vemos que eles atenderam ao que o profeta Ageu e o profeta Zacarias disseram. Eles se arrependeram. E eles voltaram imediatamente. Profetizaram Ageu e Zacarias, e no versículo 2 do capítulo 5 diz, então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Vai vir o governador persa, Tatenai,
e vai perguntar: o que vocês estão fazendo? Quem autorizou? Quem são as pessoas que estão aqui edificando? Mas agora eles têm uma posição. E é interessante que agora o governador persa não faz nada. Não impede eles de edificar. Como vai consultar, manda consultar o rei Dario, que nessa época estava no governo, e o rei Dario dá busca nos seus arquivos e descobre o decreto de Ciro. E aí o rei Dario dá um decreto ainda mais generoso do que o de Ciro. Diz para eles não se meterem na obra. E pelo contrário, que seja pago tudo o que é necessário do tesouro real. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que há oposição. O inimigo se lança. Mas se nós formos conferir mesmo, se nós colocamos nossos olhos no Senhor, nós descobrimos que Ele venceu. Ele venceu toda a oposição. Não há necessidade de parar com a edificação da casa. Não há necessidade de temor do adversário. O nosso Senhor está no controle. O nosso Senhor controla, inclusive, os reis deste mundo. Ele tem todos na sua mão. E Ele zela pelo seu propósito. E por causa disso, então, a casa é concluída. A casa é terminada. Essa parte termina com esses 2 profetas. Deus levantou 2 profetas. E esses profetas trouxeram o remanescente de volta. Se vocês lerem aqui, diz aqui, né, que em Ageu 1,14 diz assim, ó: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Irmãos, de novo, o Espírito de Deus, ele desperta o nosso espírito. E às vezes é assim conosco, nós estamos adormecidos, envolvidos conosco mesmos, afundados em situações, conosco mesmo, com a nossa família, com nossos irmãos. E nós entramos numa espiral e nós não conseguimos sair. E aí vem o ministério profético para nos despertar. O ministério profético de Ageu e Zacarias, Mário deverá entrar nisso, tem 2 lados. Ageu, ele trata com o presente. Ele trata com a nossa consciência. Nós precisamos do ministério profético. Nós precisamos que a palavra de Deus venha de uma forma viva, através dos seus servos, para tocar a nossa consciência. Para dizer onde nós erramos, onde nós temos pecado, onde nós estamos falhando. E é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos abertura, que nós tenhamos um coração disponível para ouvir, para sermos reprovados e para voltar para o Senhor. Esse caminho sempre tem um retorno. Leia Ageu. 2 vezes Ageu diz ao remanescente: eu estou convosco, diz o Senhor. Meus irmãos, mesmo que nós tenhamos errado, mesmo que nós tenhamos falhado, o Senhor fala conosco. O Senhor mostra onde a gente errou. Mas Ele vem dizer: eu estou convosco. O que mais nós precisamos? Quando Ele mesmo diz: eu estou convosco. Ele manda, Ageu diz para reconstruir aquela casa. E ele fala que um dia virá o desejo das nações. Um dia o Messias virá e entrará na casa de Deus. Que ânimo, que estímulo para nós construirmos a casa de Deus. Um dia o Messias virá. Esse é o ministério de Ageu, presente, consciência,
Fala conosco hoje. Olha para a nossa situação atual e vai nos trazer de volta. Vai nos corrigir. O outro ministério é Zacarias. Zacarias fala do futuro. Zacarias fala do que virá. Meus irmãos, e o ministério profético, ele precisa nos dar uma perspectiva. A nossa perspectiva não é viver cada dia aqui, não é sobreviver, não é satisfazer as nossas necessidades. Nós temos uma perspectiva muito maior. Deus tem um programa. Deus está levando todas as coisas numa direção. Tudo está convergindo em Cristo Jesus. O reino de Deus, no qual Cristo reina, está sendo preparado e breve há de vir. Zacarias nos chama a atenção para isso. Vivamos nessa perspectiva. Sejamos emancipados das coisas temporais, das coisas que nos cercam, das coisas pequenas. O Senhor suprirá tudo, mas que os nossos olhos sejam levados a ver segundo a perspectiva de Deus, do seu programa eterno que está em andamento hoje. Por isso precisamos de Ageu e precisamos também de Zacarias. Esdras aparece no capítulo 7 do seu próprio livro. Até ali ele contou a história do remanescente antes dele. Ele chega em Jerusalém 78 anos depois de Zorobabel. E como Zorobabel levou 20 anos para construir o templo, 15 anos parado e mais 5 construindo, né? Depois que o templo é construído, aqui no capítulo 6, quando ele é completado, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 nós temos um intervalo de 58 anos. Certamente, Zorobabel, Josué e seus contemporâneos já estavam com o Senhor, já havia outra geração. Quando Esdras retorna, quando Esdras vem para Jerusalém da Babilônia, trazendo outro grupo de judeus para habitar a terra. O encargo dele é o mesmo, a casa de Deus. Só que um aspecto diferente. Esdras 7, 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esse versículo ele é a chave do encargo de Esdras. Ornar, embelezar. Muitas traduções trazem embelezar. Esdras vem para embelezar a casa de Deus. No capítulo 8, versículo 36, tem outro versículo que fala do que Esdras veio fazer. E aqui, aqueles que têm a versão revista atualizada, tem uma correção aqui, uma parte que a tradução não ajuda muito. Eu vou ler para vocês nessa corrigido, né? Então, deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates. E estes fortaleceram o povo e a casa de Deus. Fortaleceram o povo e a casa de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que Esdras veio para embelezar a casa e para fortalecer a casa. A casa estava lá, estava funcionando, mas estava enfraquecida. E Esdras vem para fortalecer e embelezar a casa de Deus. Nós vamos ver como ele faz isso. Quem era Esdras? Quem era o... No capítulo 7 nós vemos: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, e em seguida vem toda a genealogia,
filho de Arão, sumo sacerdote, subiu da Babilônia. Versículo 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Meus irmãos, é curioso. Nós lemos lá que ele era sacerdote, descendente de Arão, né? Mas também ele era escriba. É duas coisas diferentes, né? O sacerdote, nós sabemos que ele tem como atividade permanente oferecer sacrifícios. O sacerdote, ele é um homem que ele apresenta os homens diante de Deus. É como se assim, o sacerdote ele não é uma pessoa que está voltada para a congregação. Pelo contrário, ele está de costas para a congregação porque ele está diante de Deus, em favor da congregação. O sacerdote ele entra no templo para oferecer sacrifício, para oferecer incenso, de forma que Deus seja agradado e o povo seja abençoado, seja perdoado, seja conduzido. O escriba é diferente, porque o escriba ele não está voltado para Deus, ele está voltado para as pessoas. O escriba ele ensina a lei de Deus. Então Esdras tem essas duas características como pessoa. Ele é o homem da comunhão com Deus. E ele também é o homem da palavra. Versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele era versado na lei de Moisés. Mas olha só, irmãos, como é que é o histórico desse personagem. Pensem bem. A vida de Esdras é marcada porque ele tinha disposto o coração, em primeiro lugar, para buscar a lei do Senhor. A primeira coisa, buscar a lei do Senhor, buscar a palavra do Senhor. Segunda coisa, para a cumprir. Esdras não foi a palavra de Deus apenas para conhecer doutrinas, ensinos, ideias, filosofias. Esdras foi a palavra de Deus para obedecer, para se sujeitar à palavra de Deus, para ser transformado pela palavra de Deus, para ser corrigido, edificado em sua vida pessoal. Buscou a palavra de Deus, a lei de Deus, para a cumprir e para ensinar em Israel. Tendo buscado essa lei, tendo buscado cumpri-la, o seu coração se volta agora a ensinar aos seus irmãos essa mesma lei. Esse é o coração de Esdras. Outro fato interessante aqui, que vocês devem notar. Versículo 6. Segunda parte, depois que diz que ele era um escriba versado na lei de Moisés, diz assim: e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que pedira. Meus irmãos, nós queremos estudar a palavra de Deus, precisamos descobrir fatos. A mão de Deus. 5 vezes Esdras menciona a mão de Deus, a boa mão de Deus. Aqui, a primeira vez. Eu vou fazer o contrário do que o Luiz está recomendando, né? Eu vou dizer todas as vezes aqui. Vocês poderiam descobrir, mas 7:9. Segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. 7:28. Segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim. 8:9.
22. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. 8:31. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos. Esdras era homem versado na lei de Deus, que buscou a lei de Deus para cumprir e para ensinar. Mas ele também era um homem que conhecia a mão de Deus. A mão de Deus, meus irmãos, ela nos abençoa, sim, mas ela também nos disciplina. Ela trata conosco. A mesma mão que nos abençoa, nos disciplina. Para aproveitamento. Esdras, na Babilônia, longe da terra, se sujeitou à mão de Deus. Foi treinado por Deus, foi disciplinado, foi instruído. E houve então um determinado momento que o seu coração decidiu voltar a Jerusalém. Então essa é a história do personagem, Esdras. Nós vamos só ver um evento na vida de Esdras que mostra muito o encargo do seu coração. A vida de Esdras, ela está registrada em maior medida no livro seguinte. E lá no capítulo 8 de Neemias, vocês sabem, né? Esdras e Neemias viveram praticamente na mesma época. Neemias chegou de volta em Jerusalém 14 anos depois de Esdras e eles viveram um bom tempo juntos. Mas aqui no capítulo 8 já haviam sido restaurados os muros. E aqui nós vemos um evento muito interessante, irmãos. Aqui, do capítulo 8 ao 9, acontece um grande avivamento. Um grande avivamento. E Esdras é central nesse avivamento. 8:1 e 2. Em chegando o 7º mês, estando... Isso é o livro de Neemias, tá? 8:1 e 2. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. Primeiro dia do 7º mês. Se vocês forem lá para a lei, Êxodo ou Números, vocês vão ver que no 7º mês, o 7º mês é um mês bem festivo. No primeiro dia do 7º mês é a festa das trombetas. No 10º dia é o dia da expiação, o Yom Kippur. E depois, do 15º ao 21º dia, é a festa dos tabernáculos. O 7º mês é um mês bem importante no calendário judeu. E aqui eles estavam reunidos. Não diz aqui que é a festa das trombetas, mas a data é o primeiro dia do 7º mês, que está no versículo 2, é a festa das trombetas. Eles estavam lá juntos. E o povo pediu. O povo se ajuntou e pediu a Esdras: traz o livro da lei de Moisés. E Moisés o trouxe. Né? Depois, nós ficamos sabendo que tem um púlpito de madeira que foi feito, né? Aqueles livros eram rolos. Então, certamente, aquele púlpito, Esdras pôde abrir os rolos, né? E ler. Versículo 3. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Versículo 5. Então Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava sentado acima, porque estava acima dele. Abrindo-o, todo o povo se pôs de pé.
Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Meus irmãos, aqui existe. Eles leram o livro desde a alva até o meio-dia. 6 da manhã até o meio-dia. Lá embaixo fala, versículo 7, descendo no texto, que os levitas e os sacerdotes ensinavam o povo da lei e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Meus irmãos, 6 horas, o povo todo na praça, a palavra de Deus sendo lida e sendo explicada. Isso é um grande avivamento. Versículo 9, parte final. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, não era apenas instrução. Não era apenas um estudo bíblico. A palavra de Deus, lida, ensinada, explicada, alcançou os corações. E o povo chorava ouvindo as palavras da lei. No dia seguinte, versículo 13, já não era mais a festa das trombetas. Esse é o segundo dia do mês sétimo. Ajuntaram-se Esdras, o escriba, os cabeças de família, de todo o povo e os sacerdotes e levitas. Isto para quê? Para atentarem nas palavras da lei. E ali eles perceberam que a festa dos tabernáculos estava próxima. E já fizeram toda aquela convocação. E quando chegou o dia da festa, de novo, eles trouxeram ramos, galhos, fizeram cabanas. E durante aquela festa, versículo 18, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Isso não diz lá na lei. Leia lá em Êxodo, leia lá em Números, o que fala da festa dos tabernáculos. Não diz que é para ler a lei de Deus, que é para... Aqui nós vemos a restauração da palavra. A restauração da centralidade da palavra na vida dos filhos de Deus, do povo de Deus. Todos os dias da festa. No dia 24, capítulo 9, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. De novo. Uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Meus irmãos, isso é um avivamento. Isso é um despertamento, cujo centro é a palavra de Deus. Nós não ouvimos de muitos avivamentos na história da igreja que tenham tido esse centro. Mas aqui há um verdadeiro avivamento. A palavra de Deus. A palavra de Deus com impacto sobre a vida das pessoas. Meus irmãos, concluindo. Essa é a casa de Deus. Esdras veio embelezar a casa de Deus. A casa de Deus é embelezada pelo sacerdócio. A igreja de Deus é composta de sacerdotes. Na antiga aliança, nós tínhamos uma classe de sacerdotes. Apenas os filhos de Levi, descendentes de Arão. Somente aquela classe de pessoas podia exercer o sacerdócio. Mas o nosso irmão Pedro, ele diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, para proclamarmos a virtude
daquele que nos chamou. João, lá em Apocalipse capítulo 1, diz: aquele que nos ama e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Meus irmãos, nós somos sacerdotes da casa de Deus. Nós devemos transitar naquela casa cheia de Cristo. E cheios de Cristo, nós devemos também ser cheios da palavra de Deus, para que pela palavra a casa seja embelezada. Através da palavra de Deus, que nos revela a Cristo, a casa de Deus é embelezada. Esse é o encargo de Esdras. E essa é a natureza da casa do Senhor. Que o Senhor nos anime e nos encoraje para voltarmos a Jerusalém e edificarmos com os nossos irmãos a casa de Deus, exercendo o nosso sacerdócio. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir que isso não seja para nós apenas mais uma informação espiritual. Nós sabemos que só considerar nessas coisas já é tão maravilhoso, tão precioso, perceber a tua casa. Mas, Senhor, nós queremos entrar na experiência disso. E sabemos que só o teu Espírito, revelando por meio da tua palavra, pode nos colocar dentro da tua casa. Senhor, nós queremos ser pedras vivas, trabalhadas por ti, para oferecer sacrifícios espirituais, como diz Pedro. Ó Senhor, sê conosco, fortalece-nos, abre os nossos olhos, desperta os nossos corações. Tu que despertaste o espírito daquele remanescente, desperta-nos, Senhor. Queremos voltar para Jerusalém, queremos permanecer em Jerusalém. Não queremos esquecer da razão pela qual tu nos chamou para Jerusalém. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome, ó Pai, do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.